Mães que clamam pelos seus filhos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira e estamos retornando com mais um dia de devocional de 15 dias de oração e palavra. Hoje é o 11º dia para a glória do Senhor Jesus. E o motivo de oração hoje é: ore para que seus filhos entendam o princípio da obediência. A palavra-chave é obediência. Comentem aí abaixo, curte, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Siga aí o perfil do Instagram e também o canal do YouTube. Se inscrevam, Mulheres Conectadas com Deus. E agora, com muita alegria, vamos receber a ministrante de hoje, a conectada Raglébia. Boa tarde às mães, mulheres, todos os que estão acompanhando essa mensagem. Hoje nós temos um trecho bíblico para compartilhar e meditarmos. E ele está no livro de Provérbios, Provérbios 6, do 20 ao 23. Diz assim: Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração. Ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Esse trecho da Bíblia, esse provérbio, se você voltar um pouquinho, ele vai estar falando de uma advertência. E hoje nós vamos falar às mães. Então a gente vai falar mais sobre a advertência, a obediência a esses ensinos e advertências dos pais aos filhos, das mães aos filhos, né? E a importância, o princípio dessa obediência e orarmos por isso, para que Deus alcance nossos filhos com essa obediência. Agora, essa palavra obediência é desafiadora para as mães, é desafiadora para os pais. Todo pai, toda mãe encontra desafios na construção de um ser, de um cidadão, né? E como ensiná-lo, adverti-lo e inculcar nessa pessoa que é importante e que gera benefícios e sucesso, a obediência a essas advertências, a esses conselhos dos pais, né? E Provérbios aqui está falando sobre isso, sobre esse princípio que deve ser guardado, esse princípio que deve ser escondido junto a si, né? Esse princípio que deve ser levado, esse princípio que deve ser vivido, esse princípio que deve ser convivido, né? Então nós encontramos aqui em Provérbios um reforço ao princípio da obediência. O princípio está lá em Êxodo, que no capítulo 20 estavam sendo expostos os 10 mandamentos. Nós voltamos aqui em Êxodo para a gente pegar a raiz do que significa essa obediência. Por que ela é importante? Por que tem que ser levada em consideração e por que tamanha advertência em Provérbios? Diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. O princípio da sabedoria não está no que o pai ou a mãe acha por bem, mas sim em uma sabedoria do alto, recebida do Senhor aos pais. É um presente do Senhor aos pais. Então você percebe que é um ciclo. Então a obediência desses pais ao Senhor vai trazer aos pais esse presente. O Senhor vai dar de presente essa sabedoria.
E essa sabedoria vai instruir os filhos a obedecerem. Os filhos obedecendo ganham tempo de vida boa na terra. Agora, sabedoria fala de poder. Exatamente. O homem ultimamente anda em busca do poder, né? Uma loucura atrás do poder, que é poder, quer estar por cima, quer os melhores cargos, quer os melhores destaques, quer a melhor condição financeira. Mas existe um poder aqui na obediência, um poder escondido aqui na obediência. Por quê? Olha só o que diz Êxodo: honra teu pai e a tua mãe a fim de que tenhas vida longa. Ninguém com tamanho poder aqui na terra, de dinheiro, de posição social, conseguiria alongar os seus dias, conseguiria fazer o sol se pôr mais tarde, conseguiria o sol nascer mais cedo. Nenhum poder desses comentados que a gente conquista aqui na terra conseguiria fazer o que a obediência consegue. Ensinar esse princípio da obediência aos nossos filhos é realmente um desafio. Por quê? Porque tem que partir de nós. A obediência nossa vai refletir e acentuar aquilo que nós temos a dizer aos nossos filhos, a instruir aos nossos filhos. Agora você entende dos pais com o Senhor vai determinar como que vai ser absorvido o ensinamento sobre a obediência aos filhos? Aí você pode se perguntar assim, mas como assim? Eu tenho sido obediente, eu tenho ensinado sobre obediência aos meus filhos e eu tenho enfrentado desobediência dentro da minha casa. E aí você fica se questionando isso. Mas às vezes a gente não percebe, nós mães não percebemos o quanto essa semente já está rompendo dentro dessa terra e no tempo certo ela brotará. Não desista de regar essa semente, não desista de regar essa terra. Sabe por quê? A semente que você colocou lá, ela tem o tempo que ela surgirá, rompendo essa camada que nada revela. Mas um dia ela vai se romper e você verá a árvore frondosa e frutífera que dará de uma semente que você plantou. Mamãe, a semente que você planta no coração de seus filhos é uma semente que definirá quem eles são. Não desista. Nós não vemos frutos em sementes. Nós não vemos frutos em brotos. Não dá para ver frutos em uma planta muito jovem. A não ser que seja um caso raro. Mas não dá para ver frutos. Então, acalme seu coração e não desista de regar essa terra, de regar essa semente, de acreditar no valor que tem essa semente que você escolheu, no valor que é guardado dentro da preciosidade da semente, da especificidade da semente. Tudo bem, nós temos ensinado obediência aos nossos filhos têm ouvido, não nos afrontam, nossos filhos são educados, mas talvez você sinta que assim mesmo tem enfrentado lutas com seus filhos, lutas silenciosas. Existe uma desobediência gritante e existe a desobediência silenciosa. Aquele filho que escuta, que está pronto, que olha nos olhos, que abraça, que diz que entende, mas algo o impede de executar exatamente o que a gente fala. Ore também pelo seu filho, para que essa desobediência velada ela seja vencida pelo poder do nome de Jesus. Então, quando a gente fala de obediência, a gente não fala só do posicionamento dos filhos. Provérbios, que nós lemos, Provérbios 6, ele fala sobre uma advertência aos filhos escutarem seus pais sobre uma mulher adúltera. É um perigo que foi planejado
né, intencionalmente para destruir a vida do filho. Aí você pensa assim, mas o meu filho, a minha filha ainda é criança, então eu não preciso me preocupar com isso agora. Bom, primeiro, você deve se preocupar agora porque é agora que a semente é plantada e o que for plantado agora vai brotar e dar frutos lá na frente. E os frutos definem. Em segundo lugar, nós temos visto os perigos maiores e mais bem planejados intencionalmente contra as nossas crianças. Então não é só pela mulher adúltera, mas todos os perigos de sair dos caminhos do Senhor, de se perder em uma mentalidade errada. Todos esses perigos, nós devemos orar para que Deus liberte os nossos filhos, abra os seus olhos, o seu coração sejam voltados para Ele e para tudo que Ele representa, para o que Ele preparou para eles no céu, para a vida com Jesus, de estar todo vestido com essa proteção do Espírito Santo. Nós devemos orar para que os nossos filhos não olhem ao redor para o mundo e prestem atenção em caminhos errados que eles podem trilhar, mas que eles vejam esses caminhos e eles tenham certeza, esses caminhos não o levam àquele lugar de promessa que eles têm. Ore todos os dias para que Deus dê a eles corações obedientes. E se os seus filhos já são obedientes, agradeça a Deus. Peça a Deus para que continue guardando esses corações e para que eles nunca se percam, nunca se corrompam, nunca se vendam, nunca desviem para outro caminho, mas que sejam olhos abertos e mente consciente do que o mundo oferece. Vamos orar pelos nossos filhos? Senhor Deus, nós te pedimos nesse momento que o Senhor visite os nossos filhos. Que o Senhor visite não só fisicamente, o Senhor visite o coração, a mente deles e faça transformações a nível de raiz, para que eles possam, Senhor, se converter aos bons caminhos, que eles possam guardar, Senhor, essas instruções que nós damos, aquele benefício que nós queremos a Ele e que o Senhor também dá a eles, que eles possam alcançar com a obediência, que eles possam ouvir e guardar no seu coração essas instruções. Pai, nós te pedimos também perdão por aquilo que a gente já desobedeceu ao Senhor. Isso não serve como exemplo aos nossos filhos. Não deixa que isso venha cair sobre os nossos filhos. Não deixa que isso venha trazer caminhos errados aos nossos filhos, oportunidades erradas aos nossos filhos, desculpas para fazer o errado aos nossos filhos, Senhor. Mas perdoa-nos, Senhor. Nos faça mais obedientes cada dia, para que os nossos filhos vejam em nós exemplos de fé, de obediência, de perseverança, de confiança no Senhor, de relacionamento contigo. Senhor, nós te pedimos também que os nossos filhos entendam o princípio da obediência, entendam os benefícios dessa obediência. Senhor, que eles entendam e sejam conscientes também de que se eles não obedecerem, virão consequências. Senhor, nos dá sabedoria, nós mães e pais, visita a nossa mente, nos dá sabedoria, revela a nós onde precisamos melhorar, traz sabedoria à nossa mente, Senhor, para que a gente entenda, Pai, como educar os nossos filhos, como ensiná-los a trilhar com pés firmes nesse caminho que o Senhor mesmo ofereceu. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelos nossos filhos queridos. Te pedimos, ó Pai, que esteja cercando eles, a mente, os sentimentos, o coração deles, a vida deles, Senhor, com a tua proteção. Que eles tenham a revelação, que as escamas caem dos seus olhos, e que eles tenham uma revelação do que realmente está por trás dessa oferta. Que eles tenham a revelação do final do caminho dessa oferta. Em nome de Jesus.